Você foi ensinado a acreditar que um quintal produtivo depende de esforço constante, comprar sementes novas, preparar o solo de novo, adubar sem parar, regar em excesso, combater pragas temporada após temporada, recomeçar todo ano como se a natureza tivesse memória curta. Mas não é assim que os sistemas mais abundantes da Terra funcionam. Uma floresta não corre até a loja mais próxima para comprar reposição. Um campo selvagem não precisa que alguém se ajoelhe toda semana para decidir o que tem o direito de nascer. Ainda assim, esses lugares continuam produzindo vida, estação após estação, numa lógica silenciosa que quase foi arrancada da nossa imaginação. E essa é a primeira verdade que você precisa encarar. Talvez o seu quintal não esteja improdutivo porque lhe falta trabalho. Talvez ele esteja improdutivo porque lhe ensinaram um modelo de escassez para um sistema que nasceu para se renovar sozinho. Houve um tempo em que as pessoas entendiam isso sem precisar chamar de técnica avançada. Elas não falavam em design regenerativo, sucessão ecológica ou resiliência alimentar. Elas apenas observavam. Percebiam quais plantas voltavam sozinhas depois da chuva, quais derrubavam sementes discretamente no canto do terreno, quais rebrotavam da raiz mesmo depois de cortadas, quais protegiam o solo enquanto alimentavam a casa. Não era romantismo. Era sobrevivência. Uma família que dependia da terra não podia se dar ao luxo de construir um quintal frágil. Precisava de um sistema que respondesse sozinho quando ninguém tivesse tempo, força ou dinheiro. Precisava de um quintal que não morresse ao primeiro descuido. E foi justamente esse tipo de inteligência doméstica que o mundo moderno trocou por dependência elegante. Saquinhos novos, mudas novas, fertilizantes novos, soluções novas para problemas que um quintal antigo já sabia resolver sem pedir licença. O quintal que se replanta sozinho não é bagunça. Não é abandono. E também não é milagre. É um sistema montado com uma lógica muito diferente da horta comum. Em vez de lutar contra o ciclo natural, você passa a montar o terreno para que o próprio ciclo trabalhe por você. Em vez de exigir obediência da natureza, você começa a fazer alianças com ela. O resultado é quase desconcertante para quem só conheceu fileiras rígidas, solo nu e dependência de intervenção humana. Você começa a ver brotos surgindo onde ontem havia silêncio. Vê sementes que você esqueceu germinarem no momento certo. Vê uma planta abrir caminho para outra, uma folha morta alimentar a próxima raiz, um canto do quintal deixar de ser espaço vazio e se tornar reserva viva. É aí que você percebe que abundância não é produzir mais à força. Abundância é construir um sistema que insiste em continuar. O erro moderno começa no chão. Disseram a você que um quintal limpo é um quintal eficiente. Então arrancaram a cobertura do solo, deixaram a terra exposta ao sol, ao vento e à pancada da chuva, e chamaram isso de organização. Mas um solo nu é um solo em sofrimento. Ele perde umidade mais rápido, endurece com mais facilidade, cozinha sob o calor do meio-dia e vira uma superfície hostil para sementes frágeis e micro-organismos que deveriam estar fazendo o trabalho invisível da fertilidade. Quando você limpa demais, você interrompe a conversa entre o que morreu e o que ainda vai nascer. O quintal que se replanta sozinho depende justamente dessa conversa. Ele precisa de restos, sombra parcial, matéria orgânica, proteção e pequenas zonas de calma. Não porque seja descuidado, mas porque toda nova vida precisa de um lugar onde o impacto do mundo chegue amortecido. Pense em como a natureza semeia. Ela não pega um envelope, faz linhas simétricas e cobre tudo na mesma profundidade. Ela espalha, esconde, acumula, espera. Algumas sementes caem na superfície e só despertam depois de uma sequência exata de umidade e temperatura. Outras são enterradas por insetos, por folhas, por rachaduras no solo. Algumas atravessam o trato de animais. Outras precisam de sombra inicial para depois buscar a luz. O que parece aleatório para olhos apressados é, na verdade, um sistema sofisticado de persistência. Sempre há mais sementes no solo do que plantas visíveis na superfície. Sempre há mais potencial do que aparência. E o quintal abundante nasce quando você para de tratar seu terreno como uma prateleira de supermercado e começa a tratá-lo como um banco vivo de rebrota, de retorno e de continuidade. É por isso que a primeira lógica antiga da abundância é esta: você não planta apenas para colher, você planta para deixar descendência. A maioria das pessoas instala um quintal pensando em produção imediata. Quer ver fruto rápido, folha grande, canteiro cheio. Só que o quintal que se replanta sozinho exige uma ambição mais inteligente. Você precisa começar a escolher espécies que deixam sementes viáveis, que rebrotam da base, que se multiplicam por rama, touceira, bulbo ou raiz, que conseguem ocupar o espaço de forma útil sem se tornarem inimigas do sistema. Isso muda tudo. Porque, de repente,
Cada planta deixa de ser um evento isolado e passa a ser uma mãe de futuras plantas. Cada ciclo não termina na colheita. Ele continua no chão. Você percebe isso claramente quando observa plantas generosas. Uma cebolinha velha engrossa e vira touceira. Uma hortelã encontra umidade e avança. Um manjericão esquecido floresce, seca, derruba sementes e reaparece quando o calor volta. Uma abóbora bem posicionada deixa frutos, sementes, sombra e matéria orgânica. Uma taioba protegida rebrota sem drama. Um feijão guandu alimenta o solo, faz biomassa e ainda oferece sementes para a próxima rodada. Um girassol não entrega apenas beleza, ele também chama polinizadores, marca território, produz matéria e pode até alimentar galinhas. O que torna essas plantas valiosas não é apenas o que elas produzem hoje, mas o fato de que elas carregam dentro de si a arquitetura do retorno. Agora repare no contraste. O sistema moderno prefere plantas dependentes, frágeis fora da estufa, exigentes em insumo, bonitas no catálogo e exaustas no quintal real. Ele vende produtividade, mas entrega trabalho infinito. Você planta, colhe, arranca tudo, revolve a terra, compra de novo e recomeça do zero. Não porque isso seja inevitável, mas porque a lógica comercial ama ciclos quebrados. Um quintal autônomo é ruim para qualquer sistema que lucra com a sua repetida necessidade de reposição. Já um quintal que aprende a fechar seus próprios ciclos se torna um pequeno território de independência. Não total, não mágica, mas profundamente ameaçador para a ideia de que tudo precisa ser comprado de novo para continuar existindo. Então, como se constrói esse quintal? Não com pressa. Não tentando transformar toda a área num experimento heróico em um fim de semana. Você começa observando o terreno como alguém que procura padrões, não como alguém que só quer dominar. Onde a água para depois da chuva? Onde a sombra segura a umidade até mais tarde? Onde o sol da manhã bate primeiro? Qual canto é quente demais? Qual faixa recebe vento forte? Onde a matéria orgânica tende a se acumular sozinha? Esse mapeamento é mais valioso do que qualquer compra impulsiva. Porque um quintal que se replanta sozinho depende de casamento certo entre planta e lugar. Quando você coloca a espécie certa no ponto que favorece seu retorno natural, metade do trabalho desaparece antes mesmo de começar. A segunda lógica antiga da abundância é montar camadas, não fileiras. Fileiras foram feitas para controle visual. Camadas foram feitas para fertilidade e permanência. Em um quintal vivo, você pode ter cobertura rasteira protegendo o solo, raízes aprofundando a estrutura, ervas aromáticas confundindo pragas, plantas de porte médio produzindo alimento, espécies mais altas criando sombra parcial e algumas acumuladoras puxando nutrientes de baixo para cima. Quando essas camadas cooperam, o quintal deixa de funcionar como uma mesa vazia onde cada item compete por espaço. Ele vira uma comunidade. E comunidades saudáveis não são apenas produtivas, elas são resistentes. Se uma espécie falha, outra segura. Se uma seca aperta, a cobertura reduz o dano. Se uma praga vem, o sistema misto responde melhor do que um bloco uniforme de vítimas iguais. É aqui que muita gente erra por ansiedade. Quer plantar só o que come, mas esquece de plantar o que sustenta o que come. Um quintal que se replanta sozinho precisa de plantas alimentares, sim, mas também de plantas-função. Algumas servem para cobrir o solo. Outras servem para fazer sombra jovem. Outras atraem insetos úteis. Outras geram matéria orgânica em velocidade absurda. Outras quebram a compactação. Outras servem como barreira de vento. Outras existem quase como enfermeiras silenciosas, preparando o espaço para espécies mais delicadas. Quando você entende isso, para de pensar apenas em canteiros de alface e começa a pensar em um ecossistema doméstico onde cada peça empurra a abundância na direção da próxima. A terceira lógica é parar de colher de forma burra. Isso pode soar duro, mas é verdade. Tem gente que colhe como quem encerra um contrato. Arranca tudo, limpa tudo, leva tudo embora, deixa o solo exposto e depois se surpreende quando nada volta. O quintal que se replanta sozinho exige colheita com continuidade. Você deixa algumas plantas passarem do ponto comercial para amadurecer semente. Você escolhe matrizes fortes para rebrotar. Você corta sem matar quando a espécie permite. Você aprende a colher folhas externas e preservar o centro. Você entende quando vale arrancar e quando vale apenas podar. É uma mudança mental profunda. Sair da lógica do consumo imediato e entrar na lógica da sucessão. Você deixa de extrair tudo o que pode e passa a administrar o retorno. A quarta lógica é aceitar a aparência menos domesticada da abundância. Isso afasta muita gente.
Elas querem que o quintal produtivo pareça um catálogo, bordas perfeitas, solo limpo, tudo previsível, nada espontâneo. Mas um quintal que se replanta sozinho quase sempre parece mais vivo do que decorativo. Há sementes que surgem fora do lugar previsto. Há plantas que se adiantam. Há cantos em que a matéria orgânica se acumula. Há mistura de alturas, de texturas e de tempos. Isso não significa deixar virar matagal improdutivo. Significa aceitar uma ordem biológica em vez de exigir uma ordem ornamental. O moderno teme o espontâneo porque não consegue vendê-lo com facilidade. Mas a abundância verdadeira quase sempre chega com alguma dose de desobediência visual. Agora imagine o seu quintal no início da chuva, depois de uma estação seca. O solo coberto amolece primeiro. Pequenos brotos que você não via começam a empurrar a superfície. No canto onde caiu manjericão seco meses atrás, surgem folhas novas em silêncio. Perto da cerca, as cebolinhas engrossadas lançam brotações verdes. Uma abóbora esquecida germina ao lado do monte de composto. Capuchinhas derrubadas pelo último calor voltam com força, cobrindo o solo e chamando vida. Nesse momento, você entende uma coisa que não cabe direito em planilhas. Um quintal assim não produz apenas comida. Ele produz alívio. Porque reduz a sensação de que tudo depende o tempo todo da sua energia, do seu dinheiro, da sua força. Ele começa a responder com iniciativa própria. Essa sensação de resposta própria é o verdadeiro tesouro. Não é apenas a economia, embora ela venha. Não é apenas a praticidade, embora ela apareça. É a mudança psicológica. Você olha para o terreno e vê parceria em vez de obrigação. Vê continuidade em vez de recomeço. Vê reserva em vez de fragilidade. Num mundo em que tudo parece feito para quebrar, vencer, apodrecer rápido e obrigar nova compra, um quintal que retorna sozinho toca algo profundo em quem assiste. Ele parece quase ofensivo ao sistema da dependência, porque prova, ainda que em pequena escala, que a vida pode se organizar sem pedir autorização ao mercado para continuar. Para construir isso de forma prática, comece com 3 zonas. A primeira é a zona de retorno rápido: ervas, folhas, cebolinhas, plantas que você usa com frequência e que conseguem rebrotar ou se resemear com facilidade. A segunda é a zona de sustentação: espécies para cobertura, biomassa, adubação verde, proteção do solo e atração de polinizadores. A terceira é a zona de reserva: raízes, perenes, plantas mais lentas, espécies rústicas que aguentam descuido e seguram produção quando o resto falha. Essas 3 zonas, mesmo num quintal pequeno, criam ritmo. Você deixa de depender de uma única aposta e passa a ter camadas de segurança. O segredo da abundância caseira nunca foi explosão. Sempre foi continuidade. Depois disso, proteja o chão como se ele fosse o coração do sistema, porque ele é folhas secas, capim cortado, palha, restos vegetais, cobertura viva. Tudo isso reduz evaporação, alimenta a microbiologia, amortece o impacto da chuva e cria berçários para o próximo ciclo. Debaixo dessa manta discreta, as sementes não ficam tão expostas ao sol assassino nem à secura de superfície. O solo respira melhor. Minhocas sobem. Fungos trabalham. A matéria que parecia resíduo volta a ser infraestrutura. E essa é uma das maiores inversões da lógica antiga. No quintal abundante, aquilo que o olhar apressado chama de sujeira frequentemente é justamente o que está preparando a próxima colheita. Também é essencial deixar algumas plantas contarem até o fim de sua história. Nem tudo deve ser colhido jovem. Algumas alfaces precisam subir. Alguns coentros precisam florescer. Alguns rabanetes precisam passar do ponto. Alguns manjericões precisam secar. Isso assusta quem acha que o auge da planta é apenas o estágio comercial. Mas o estágio comercial interessa à mesa. O estágio completo interessa ao sistema. Quando você permite que certas plantas fechem o ciclo, você abastece o solo com sementes adaptadas ao seu microclima, ao seu manejo, ao seu ritmo de chuva, ao seu tipo de sombra. Aos poucos, o quintal começa a selecionar uma linhagem mais íntima, menos genérica, mais sua. E há ainda um segredo que quase ninguém valoriza: o quintal que se replanta sozinho precisa de memória. Não só memória biológica, mas sua também. Você precisa observar o que voltou sem ajuda, o que suportou mais calor, o que foi comido por pragas e o que ficou intacto, o que nasceu forte perto de qual planta, o que desapareceu quando o solo ficou nu, o que se multiplicou quando houve cobertura. Esse tipo de anotação vale mais do que seguir cegamente o calendário de outro lugar, porque a abundância caseira não nasce da cópia perfeita.
Ela nasce da intimidade repetida com o mesmo pedaço de chão. Com o tempo, você vai notar mudanças que parecem pequenas, mas são revolucionárias. Menos falhas repentinas. Menos correria para replantar. Menos solo ressecado. Mais brotos inesperados. Mais colheitas distribuídas ao longo do tempo. Mais insetos úteis. Mais sombra onde antes só havia agressão solar. Mais cheiro de terra viva quando você afasta a cobertura com a mão. Mais silêncio interior também, porque o quintal para de parecer um paciente em estado crítico e passa a parecer um organismo que coopera. Esse é o momento em que muita gente se apaixona de vez. Não pela estética, não pelo modismo, mas pela confiança que começa a nascer entre você e o terreno. Claro, nem tudo será automático. Essa promessa seria infantil. Haverá ajustes, perdas, espécies que não se adaptam, sementes que falham, cantos que respondem devagar. Haverá épocas em que o quintal parecerá mais lento do que você gostaria. Mas a diferença é que agora você não está lutando para manter vivo um sistema artificialmente dependente. Você está ensinando o espaço a continuar sem tanta intervenção. E isso muda o tipo de problema que você enfrenta. Em vez de desespero a cada falha, você passa a trabalhar com direção. Em vez de começar do zero, você parte do que permaneceu. É uma posição muito mais forte. O quintal abundante, no fundo, é uma resposta antiga para um medo moderno. O medo de faltar. O medo de depender demais. O medo de ver tudo encarecer enquanto a casa continua precisando comer todos os dias. Quando você monta um espaço que rebrotará, resemeará, protegerá o solo e deixará alguma reserva viva entre uma estação e outra, você não resolve todo mundo, mas resolve uma fração muito íntima dele. E essa fração importa, porque a autonomia quase nunca chega como revolução espetacular. Ela chega como pequenos sistemas silenciosos que começam a funcionar sem pedir muito em troca. Então, quando alguém disser que um quintal produtivo exige controle total, desconfie. A natureza nunca trabalhou melhor sob vigilância neurótica. Ela trabalha melhor quando encontra estrutura suficiente para continuar. O seu papel não é forçar abundância como quem arranca resultado de uma máquina quebrada. O seu papel é criar condições, proteger ciclos, escolher plantas generosas, permitir descendência, preservar o chão e aprender a colher sem interromper a próxima rodada. Quando você faz isso, o quintal deixa de ser uma tarefa cansada e se torna uma espécie de motor doméstico de permanência. E talvez essa seja a parte mais bonita de todas. Um quintal que se replanta sozinho ensina você a pensar diferente até fora dele. Ensina a valorizar sistemas que duram, não só explosões rápidas. Ensina a respeitar o invisível antes do visível. Ensina que cobertura não é bagunça, pausa não é fracasso e retorno vale mais do que espetáculo. Num tempo em que venderam velocidade como se fosse sabedoria, construir abundância lenta se torna um ato de lucidez. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o chão ao redor da sua casa, fique por perto. Ainda existem muitos sistemas silenciosos que tentaram fazer você esquecer. E um deles pode estar esperando no seu próprio quintal para voltar a viver.